Em busca de refúgio, um jovem se aventura em uma casa abandonada. Mas o que ele descobre lá dentro transformará seu destino para sempre. Jonas, com seus apenas 10 anos de idade, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Era uma tarde nublada quando ele viu sua mãe retornar do trabalho, carregando seu habitual peso extra, um engradado de cervejas. Isso havia se tornado rotina. Quando o estoque de cerveja acabava, era a garrafa de vodka que escondia nas profundezas de um armário na cozinha que entrava em cena. Ela dizia que era para emergências. Mas para Jonas, o significado de emergência se transformava em momentos de terror. Com a cerveja, sua mãe ficava sonolenta, rendendo-se ao sofá. Com a vodka, era uma tempestade. Gritos, lágrimas e incompreensão. Não era sono que a vencia, mas um apagão que a fazia desabar onde estivesse. Em algumas madrugadas, o silêncio da casa era cortado pelos ruídos de sua mãe no banheiro. Helena, a mulher que deveria ser o porto seguro de Jonas, estava naufragando em seus próprios demônios. Ela, que deveria proteger o filho, o expulsava de casa para a companhia do novo namorado. Um sujeito sombrio, com olhos que pareciam não gostar de nada, especialmente de crianças. O pequeno Jonas se encontrava em um labirinto de tristeza e medo. Sem lugar para ir, ele buscava refúgio em parques, vagando pelas ruas, escondendo-se na penumbra dos bosques, sempre esperando que a noite caísse para tentar retornar ao que deveria ser seu lar. Seu estômago roncava, mas não havia carinho nem comida à sua espera. Muitas vezes, ele tentava improvisar alguma refeição, com o pouco que encontrava. O maior medo de Jonas era ser deixado para trás, ser esquecido por sua mãe. Mesmo vivendo entre os estilhaços de uma família despedaçada, ele se mantinha resiliente. Entretanto, sabia que o novo namorado de sua mãe era uma ameaça constante, e esse temor se materializou no dia em que, ao entrar em casa, sentiu a mão do homem agarrando seu braço e uma lâmina fria encostando em sua pele. O homem, com o olhar vidrado e voz cortante, o questionou, e por um momento, o mundo de Jonas desabou. Ele queria gritar, correr, pedir ajuda, mas a única reação que conseguiu ter foi reprimir as lágrimas. E a indiferença de sua mãe, observando a cena de longe, só intensificou sua dor. Ela estava alheia, talvez por medo, talvez anestesiada pelo álcool. Jonas, com o coração apertado, escapou daquele aperto e se refugiou em seu quarto, esperando, rezando para que aquele pesadelo acabasse. E no fundo de sua alma, uma faísca de esperança ainda brilhava, esperançosa de dias melhores. Em uma noite fria e silenciosa, Jonas sentiu que a sua própria casa se transformara em uma prisão, onde ele era mantido refém não por estranhos, mas pela própria mãe e seu namorado inescrupuloso. Tomado por um misto de desespero e decisão, ele juntou algumas roupas e itens queridos em uma mochila escolar, deixando para trás o que um dia chamou de lar. A cidade era um labirinto de luzes e sombras, e em sua busca por abrigo, seus olhos pousaram sobre uma casa modesta e em avançado estado de deterioração. Havia uma janela que parecia prestes a ceder sob seu próprio peso. Por um momento, Jonas hesitou, mas o frio e a solidão o empurraram para a frente. Ao adentrar a morada, percebeu que, apesar da aparência externa decadente, o interior ainda mantinha certa integridade e oferecia proteção contra o vento cortante. Em um dos cômodos, uma pilha de caixas de papelão parecia convidá-lo a criar um leito improvisado. E ali, no abraço frio daquele refúgio, Jonas buscou algum consolo no sono, uma fuga temporária da sua realidade cruel. Ele se perguntava: o que o futuro me reserva? Ao raiar do dia, sua curiosidade levou-o a explorar cada canto daquela casa. Percebeu que com tantas caixas, talvez pudesse vendê-las e, quem sabe, comprar algo para saciar sua fome. E enquanto organizava aquelas caixas, uma em particular chamou sua atenção. Selada e mais pesada que as demais, parecia guardar um segredo. Tomado por uma curiosidade quase infantil, Jonas a abriu e, para sua surpresa, uma fortuna se revelou diante de seus olhos. Notas e mais notas, uma quantia que ele jamais imaginou ver. Seu coração batia acelerado. Medo e alegria duelavam em seu peito. Como isso foi parar aqui?
Será que alguém voltaria para buscar? Com cautela, Jonas decidiu esconder o dinheiro em um lugar seguro da casa, sempre atento a qualquer movimento suspeito. Aquela quantia poderia ser sua salvação, ou talvez o início de uma nova aventura repleta de mistérios. E enquanto o dia avançava, o pequeno Jonas sentia que, de alguma forma, o destino estava começando a sorrir para ele. Com o estômago doendo de fome e um peso incomum no bolso, Jonas decidiu pegar algumas notas da pequena fortuna que encontrara. Ele foi a uma lanchonete próxima, ansiando por uma refeição decente. Ao pedir um hambúrguer, batatas fritas e refrigerante, os aromas e sabores fizeram com que ele se sentisse momentaneamente em um sonho. Para finalizar sua refeição, saboreou uma torta doce. Fazia tempo que não comia tão bem. Após o almoço, ele decidiu caminhar pelo centro da cidade. Enquanto olhava frutas em uma mercearia, esbarrou em um casal de idosos. O olhar atencioso deles capturou o estado desolado de Jonas. Suas roupas amassadas, a poeira da antiga casa e a expressão cansada revelavam parte da sua história. A senhora, de olhos acolhedores e cabelos prateados, perguntou gentilmente sobre os pais de Jonas. Com um suspiro pesado e um olhar distante, ele contou sua história. Os olhos do casal se encheram de lágrimas e eles trocaram olhares cúmplices. Conversaram baixinho por um momento e fizeram a Jonas uma oferta surpreendente. Ele poderia morar com eles. Eles se apresentaram como Rose e Ricardo, um casal que, por circunstâncias da vida, nunca teve filhos. Moravam nos arredores da cidade e viam em Jonas a chance de dar e receber carinho e companhia. Jonas, desconfiado mas esperançoso, aceitou a oferta. Mas antes de ir, ele voltou à velha casa para buscar sua mochila. Decidiu esconder o dinheiro em um local ainda mais secreto, planejando voltar sempre que pudesse para verificar. A mudança para a casa de Rose e Ricardo foi tranquila. Eles eram adoráveis, e a rotina com eles era serena. Sempre que iam à cidade, Jonas aproveitava para verificar o dinheiro. Meses se passaram, e a cada visita, tudo permanecia intocado. Aquela caixa e seu segredo tornavam-se um mistério cada vez mais profundo na vida do jovem. Com o passar do tempo, Jonas começou a acreditar que o antigo dono daquele montante esquecido jamais retornaria para buscá-lo. Com cuidado, acomodou todas as notas em sua mochila e rumou de volta à casa de Rose e Ricardo. Porém, manteve em segredo a descoberta daquela noite solitária, escolhendo um cantinho especial no seu quarto para esconder o dinheiro. Os dias de Jonas eram pacatos, mas repletos de significado. Acordava, ia à escola e voltava para Cades, a ajudar seus novos guardiões nas tarefas domésticas. Acompanhava-os em suas caminhadas vespertinas e, pela primeira vez em anos, Jonas sentia-se seguro. As noites eram silenciosas, sem os barulhos agonizantes que outrora marcavam sua infância. O forte odor de álcool, que costumava impregnar a atmosfera da casa de sua mãe, era agora apenas uma lembrança distante. Era uma vida modesta, porém, repleta de carinho e cuidado. Rose e Ricardo haviam se afeiçoado imensamente ao garoto. Jonas mostrava-se aplicado nos estudos, educado e participativo. Não se mostrava incomodado pela idade avançada dos seus guardiões. No fundo, o casal almejava que, talvez, um dia, a mãe biológica do garoto ou alguma autoridade batesse a porta em busca dele, mas isso nunca aconteceu. Todavia, a despeito da nova vida que levava, Jonas jamais esquecia sua mãe. Todas as noites, em suas preces, pedia que Deus a libertasse das garras do vício e das más companhias que a cercavam. Mesmo vivendo um cotidiano mais estável, o desejo de ver sua mãe bem era constante. No íntimo, uma dor o atormentava, um misto de culpa e responsabilidade por tê-la deixado para trás. Será que ele havia feito a escolha certa? Ele havia fugido para se proteger, mas e ela? Em seu coração, o peso dessa decisão o acompanharia, questionando se o caminho escolhido foi realmente o melhor. Ao se aprofundar nos estudos e mergulhar nas páginas dos livros, Jonas percebeu que os demônios do passado ficavam em silêncio. Os livros tornaram-se seu refúgio, e, com o tempo, aquele estudante mediano e apático transformou-se em uma das estrelas da escola. Seu desempenho chamava a atenção dos professores
e era motivo de orgulho para Rosie e Ricardo. Quando completou 18 anos e finalizou o ensino médio, o passado com sua mãe biológica já era apenas uma lembrança distante. Os laços com o casal que o acolheu se fortificaram a tal ponto que não houve hesitação em formalizar aquela relação com uma adoção. Eles se tornaram sua verdadeira família. Com o desejo de retribuir ao mundo a bondade que encontrou em seu caminho, Jonas alimentava o sonho de se tornar médico. Ele queria ser o socorro para outros que, assim como ele, encontravam-se em momentos de desespero. Ansioso, compartilhou seu sonho com Rosie e Ricardo, que, apesar de apoiá-lo, preocupavam-se com as despesas de uma faculdade de medicina. Diante da angústia dos pais, Jonas revelou um segredo guardado por anos. Levou-os até seu quarto e mostrou-lhes o montante que encontrara naquela casa abandonada. O casal, de olhos arregalados, mal podia acreditar no que via. Era mais dinheiro do que eles poderiam imaginar ter em toda a sua vida. Jonas confessou que, na época, temeu falar sobre o dinheiro. Tinha medo de que pensassem que ele era um ladrão ou que o montante atraísse problemas para sua nova família. Contudo, após 8 anos de silêncio e nenhuma notícia sobre a origem daquele dinheiro, ele sabia que era hora de dar um propósito àquela fortuna. Com emoção, Jonas olhou para os olhos lacrimejantes de Rosie e Ricardo e soube que juntos construiriam um futuro brilhante. O casal, com olhos cheios de surpresa e mãos trêmulas, ajudou Jonas a contar aquela fortuna. As pilhas de dinheiro cresciam sobre a mesa da sala e, ao final, perceberam que havia mais do que o suficiente para custear toda a graduação em medicina. Com um olhar determinado, Jonas separou o montante para sua faculdade e, sem hesitar, entregou o restante a Rosie e Ricardo. Isto é para vocês, que me deram um teto, comida e, o mais importante, amor. Eu já tenho tudo o que preciso, disse com voz embargada. O casal, tocado pela profundidade do gesto, tentou recusar. Não queriam ser recompensados por algo que fizeram de coração. Contudo, sentiam-se orgulhosos por Jonas ter guardado aquele dinheiro, esperando o momento certo para dar-lhe um propósito. A jornada de Jonas pela medicina não foi fácil, mas sua determinação e o apoio inabalável de seus pais adotivos foram cruciais. Ele mergulhou de cabeça nos estudos e, anos depois, aquele menino assustado e fugitivo transformou-se no renomado Dr. Jonas. Ao começar a trabalhar no plantão noturno, ele foi apresentado à realidade crua dos hospitais. Viu de perto a angústia das famílias, a vulnerabilidade dos pacientes e a importância vital de sua profissão. Era comum ser acordado por chamadas emergenciais, e em cada uma delas, Dr. Jonas demonstrava sua competência e humanidade. Não demorou para que um grande hospital da cidade reconhecesse seu talento e o contratasse. Entretanto, mesmo com a nova posição, ele fez questão de manter pelo menos um plantão noturno semanal. Em segredo, comunicou à recepção que, sempre que um morador de rua, jovem ou idoso, chegasse ao pronto-socorro, ele estaria pronto para atendê-los. Para Dr. Jonas, mais do que uma profissão, a medicina era uma maneira de retribuir o amor e a segunda chance que a vida lhe deu. Na alvorada de um novo dia, o pronto-socorro se agitava com a chegada de uma mulher por volta dos 50 anos, aparentando graves sintomas de intoxicação. Quando o Dr. Jonas adentrou o quarto, seu coração quase saltou do peito. À sua frente, desfigurada pelo tempo e pelas marcas da vida, estava a mulher que lhe dera a luz. Ela parecia ter vivido décadas a mais do que sua idade real, com um olhar cansado e um rosto sulcado por cicatrizes da vida. O choque de reconhecimento foi avassalador. Ali, em um estado crítico, estava sua mãe biológica, aquela que nunca o protegera e que ao longo dos anos jamais procurou por ele. Uma avalanche de emoções inundou Jonas, mas sua formação e humanidade falaram mais alto. Ele não podia deixá-la ali, desamparada. O estado dela era grave, precisando de uma transfusão de sangue compatível urgentemente. Sem pestanejar, Jonas informou a equipe médica sobre o parentesco e se ofereceu como doador. Sua reputação e o carinho que todos tinham por ele no hospital aceleraram o processo. Horas se passaram, e com determinação e expertise, Jonas conseguiu estabilizar o estado de saúde de sua mãe.
Para garantir uma recuperação adequada, ela foi transferida para um quarto privado. Mesmo após o término de seu plantão, Jonas, movido por uma força maior, decidiu permanecer ao lado dela, velando seu sono e assegurando-se de que acordaria bem. O sol já atingia seu ápice quando finalmente ela despertou, um olhar confuso e cansado, mas vivo. Ele observou de longe, enquanto ela recebia os primeiros cuidados e se alimentava, preparando-se para o momento em que seus olhos se cruzariam e um novo capítulo em suas vidas começaria. Ao entrar no quarto, iluminado suavemente pelos raios solares que se infiltravam pela janela, Jonas carregava um buquê de flores frescas. Colocando-o sobre a mesinha ao lado da cama, aproximou-se dela, inquirindo sobre seu estado. Ela, com a voz embargada e a memória embaçada, confessou que as lembranças eram turvas, mas pressentia que estivera à beira da morte. Jonas, com olhos repletos de compaixão, segurou a mão enrugada dela e sugeriu que talvez fosse a hora de repensar a trajetória que levava. O olhar dela se fixou no dele, e por um breve momento, uma faísca de reconhecimento brilhou em seus olhos. Contudo, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto revelava sua dor mais profunda. Falou sobre o filho perdido, sobre as décadas de autodestruição e sobre a culpa que sentia por não ser capaz de lembrar do rosto do menino que abandonara. Sua voz trêmula indagou se Jonas, em algum momento, cruzara com um jovem da idade dela. Os olhos de Jonas brilharam com uma mistura de dor e esperança. Ele se aproximou, abraçando-a com uma ternura que só poderia vir do coração de um filho. Sussurrou no ouvido dela as palavras que tanto desejava dizer. Eu o conheci, e quero que saiba que ele te perdoa. Ele te perdoa por tudo e ainda te ama profundamente. As lágrimas se fundiram entre eles, e o abraço se estreitou, como se tentassem recuperar os anos perdidos em um único gesto. Ela, em meio à confusão e ao afeto daquele momento, sentia no coração uma conexão inexplicável com aquele jovem médico. Não compreendia a razão de tamanho carinho e preocupação, mas decidiu se entregar àquele sentimento, vendo nele uma possibilidade de redenção. Ao se afastarem, com os olhos ainda marejados, ela perguntou se, depois da reabilitação, teria a chance de encontrá-lo novamente. Por trás daquela pergunta, pairava um desejo silencioso de reconexão e, talvez, uma chance de curar as feridas do passado. Jonas prometeu que, se a reabilitação funcionasse e ela se libertasse de seus vícios, a mulher o veria novamente. Além disso, Jonas se comprometeu a entrar em contato com o filho dela e organizar um encontro de reconciliação entre os dois. A mulher sorriu e chorou simultaneamente, exibindo uma mescla de sentimentos que Jonas jamais vira antes. No dia de sua admissão na clínica, a mulher estava serena e determinada. Antes de entrar, ela retirou uma antiga foto de sua bolsa. Era uma imagem do pequeno Jonas, já bastante desgastada pelo tempo. A mulher observou atentamente a foto e a beijou delicadamente, sussurrando. Entro aqui como uma pessoa e saio como outra. Farei de tudo para te encontrar novamente, meu filho. Jonas conteve as lágrimas. Por um instante, pensou em revelar ali mesmo que ele era o filho dela. Mas, como bom médico que era, sabia que o melhor para sua própria mãe era enfrentar aquele desafio de purificação do corpo e mente. Ele se despediu da mulher, que acenou em sua direção, e então ela entrou na clínica de cabeça erguida. Naquele momento, o jovem teve certeza de que era apenas uma questão de tempo até ele e sua mãe se tornarem uma verdadeira família. Esse pensamento fez Jonas se sentir mais completo do que nunca. Se você gostou desta história, por favor, deixe um like. Agora, este outro vídeo na sua tela também vai te emocionar. Então, tenha uma boa sessão e vejo você no próximo vídeo.